Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, um espaço para abordagem de temas relacionados com a doutrina espírita e também de outros assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Bom, neste áudio, o meu objetivo é falar um pouco sobre espiritismo e a sua relação com a ufologia, que é sem dúvida um assunto bastante interessante, sempre esteve presente no nosso dia a dia de uma forma até um pouco mais tímida há alguns anos atrás e atualmente, acredito eu que por uma questão de programação do plano superior e também com o papel que o canal History Channel vem fazendo, nós temos hoje a ufologia como um assunto muito mais próximo da nossa realidade, tá bem? Bom, e como este assunto ele é muito extenso, eu vou procurar colocar na descrição desse áudio-vídeo o máximo de informações para que você que está me ouvindo possa conferir e possa também constatar que várias linhas, sejam elas científicas ou religiosas, estão convergindo para as mesmas respostas. Nós percebemos que a arqueologia tem feito aí um papel muito importante e que vem comprovando muitas teorias. Existem muitos ufólogos, inclusive ufólogos brasileiros, que estão também contribuindo e muito para a comprovação de que nós fomos e somos visitados até hoje por seres de outros planetas. O próprio Espiritismo, já há muito tempo, ele também confirma essa questão. Basta nós ouvirmos Chico Xavier no programa Pinga Fogo, que na minha opinião foi um programa que foi um divisor de águas, não só para o espiritismo, mas também para a televisão brasileira. Então, quem não assistiu ainda o Pinga Fogo, eu sugiro que faça isso o mais rápido possível, porque ali nós podemos ver Chico Xavier fazendo assim explanações perfeitas sobre vários assuntos, inclusive sobre o assunto ufologia ou sobre o assunto de vida em outros planetas. Bom, e quando eu falo sobre a ciência comprovando essas questões ou abrindo aí uma possibilidade real de contato, basta nós lembrarmos de Stephen Hawking, que fala muito sobre a possibilidade real de vida em outros planetas e da existência de inúmeros planetas em condições muito similares ou idênticas ao planeta Terra. O astrônomo Carl Sagan, que também teve um papel muito importante nessa questão da comprovação, né, ou da grande probabilidade de vida em outros planetas. A medicina, que também através de cirurgias especializadas na remoção de implantes, também vem nos comprovar que alguma coisa está acontecendo. E os militares, que talvez sejam aí os maiores detentores de informação, né, sobre esse assunto entre os encarnados. Eu disse no áudio passado que o homem mais poderoso do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos, claro, dentro de um contexto onde eu falava sobre preconceito racial, você deve estar lembrado. Mas, na verdade, quando nós falamos sobre o assunto ufologia, talvez o presidente dos Estados Unidos não seja aí o homem mais poderoso, pelo menos em termos de informações, porque ele não tem acesso a todas essas informações que o governo americano vem colhendo desde o caso Roswell. Isso porque os presidentes são passageiros, não é? E as forças militares não são passageiras. Então elas guardam alguns segredos que ficam na mão de poucos graduados e o presidente nem sempre tem acesso a essas informações. E, obviamente, isso que eu estou falando não é nenhuma novidade, não é, gente? Se você fica espantado de ouvir que o presidente da maior potência talvez não tenha acesso a tudo, talvez você precise pesquisar um pouco sobre o assunto e aí você vai constatar que realmente tem coisas que o presidente talvez não deva saber, ou pelo menos ele se faz de desentendido em alguns casos. E falando em presidentes norte-americanos, vários deles tiveram papéis muito importantes nessa questão, mas eu me lembro muito de um pronunciamento que o presidente Ronald Reagan fez na ONU, falando justamente sobre isso. A questão que ele levantou foi mais ou menos assim: ele estava preocupado com essas visitas, então alguma coisa ali chamou a atenção dele,
E ele se perguntava se nós, como humanidade, não deveríamos deixar as nossas diferenças de lado, pois se tivermos que enfrentar uma invasão, nós deveríamos nos unir. Então ele mostra uma preocupação nesse sentido e faz esse questionamento, não é? Quer dizer, a humanidade, principalmente na época da Guerra Fria, estava em conflitos para lá e para cá, disputas, e talvez essas disputas não fossem tão importantes assim, pois a humanidade deveria se unir, deveria unir forças, na verdade, porque existe aí uma tecnologia muito, muito superior, seres muito superiores que, se eles quisessem realmente invadir, na minha opinião, já teriam feito e nós não teríamos como revidar. Imagina um tanque de guerra enfrentando alguém que tem na mão algumas bombinhas, algumas biribinhas. Então, nós não teríamos chance alguma. O presidente Bill Clinton, em um dos seus últimos pronunciamentos, praticamente no fim do seu mandato, e claro, dentro desse contexto de ufologia, de extraterrestres, enfim, ele diz que eles já estão entre nós. Ele termina a sua fala, né, deixando no ar que ele sabe também de alguma coisa. A sua esposa na época, que hoje é candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, ela diz que, se for eleita, ela vai abrir todos esses arquivos. E a minha pergunta seria, por que ela vai fazer isso? É claro que uma parte da sociedade tem muita curiosidade sobre isso. Muitos cidadãos, não só americanos, mas também ingleses, franceses, brasileiros, enfim, todo mundo que acompanha esse movimento, exige saber a verdade. Mas será que todos nós estamos prontos? Com certeza não. Então, quando essa informação chegar, isso vai acabar agredindo, digamos assim, a fé de muitas pessoas. Com certeza, nós teremos aí um outro marco na história da humanidade. Será um novo passo em direção à nossa evolução. Mas muitas religiões cairão por terra, muitos livros, muitas escritas consideradas sagradas, que é aquilo que você não deve mexer, que você não deve questionar, também cairão por terra. Então, quando as autoridades escondem uma certa parte dessa informação, eles também estão pensando nessas questões. Então, num primeiro momento, a possibilidade de um caos, ela é real. Então você imagina, por exemplo, algumas pessoas cometendo até mesmo suicídio, porque tudo aquilo que elas acreditavam passou a ser uma mentira. Imagina, por exemplo, essas pessoas que estão trabalhando nos serviços públicos, e os serviços públicos correm um risco aí de sofrerem uma parada, né, que seja parcial, mas enfim. Então acho que tem muita coisa que nós devemos levar em consideração. Bem, então se a Hillary for eleita e realmente ela conseguir abrir esses arquivos todos, nós podemos esperar grandes mudanças. Mas também, se ela chegar à presidência e abrir esses arquivos, não vamos pensar que as coisas correm muito soltas também. Existe, com certeza, uma grande inteligência tomando conta de tudo isso. Vamos lembrar que o nosso governador planetário, que é Jesus, ele está no comando de tudo isso. E abaixo dele estão inúmeras entidades do bem trabalhando também para que o nosso planeta mude de fase, para que ele evolua e para que nós, como humanidade, também possamos evoluir um pouco mais. Não é mesmo? Então, se tudo isso faz parte de um processo, com certeza vai acontecer. Mas eu estou dizendo isso também para que você não sinta medo. Vamos confiar que existem essas inteligências que estão no comando. Obviamente, muita coisa que já aconteceu nos deixa com medo. Nós ouvimos falar sobre implantes, ouvimos falar sobre abduções, mas isso tudo também tem uma explicação. E eu pretendo falar disso neste áudio, ou se for necessário, através de outros áudios, de uma forma bem calma, bem didática, para que a gente possa entender que nós devemos sim tomar cuidado, mas também devemos confiar, porque, sinceramente, eu não acredito que todas essas inteligências que nos visitam, eu estou falando agora dos ETs, que todos eles são moralmente evoluídos. Com certeza não. A maioria tem uma evolução tecnológica e uma evolução também moral, mas alguns não têm. E existe uma passagem
que o próprio Chico nos conta, porque o Chico ele tinha muito contato com vidas extraterrestres. E uma vez, voltando de uma visita que ele fez a uma amiga, eles voltavam pela estrada de madrugada, porque o Chico, num determinado momento, ele não gostava mais de viajar durante o dia, porque bastava eles fazerem uma parada aí num restaurante, num posto de combustível, que juntava aquele monte de gente em volta dele, e ele não queria causar problemas, não é? Mas enfim, por volta ali de umas 3h30, 4 da manhã, eles percebem que o carro deles era perseguido por uma luz alaranjada. E essa luz veio perseguindo até que uma hora o carro para, e eles olham para o lado e uma nave pousa em um passo do outro lado da estrada. Então eles começam a rezar. E Chico começa a pedir ajuda e Emmanuel aparece e diz assim: continuem rezando, porque esse negócio aí não é legal não. Então eles continuam rezando mais ainda e Emmanuel simplesmente some durante um tempo. Então eles percebem que uma criatura muito alta desce da nave e vem em direção a eles. Mas no meio do caminho, ele simplesmente perde o interesse pelo Chico e pelos seus amigos. Então ele acaba mudando de direção e foca a sua atenção numa vaca que estava ali no pasto dormindo. Ele volta para sua nave e a vaca é puxada através de um raio de luz, ainda dormindo, e a nave vai embora. Então Emmanuel volta a conversar com o Chico e diz: olha, este é um exemplo de seres que têm evolução tecnológica, mas não têm evolução moral. Bom, gente, mas tudo isso que eu disse até agora foi, digamos, para fazer uma introdução muito simplória do assunto e traçar também um panorama muito humilde da minha visão sobre esses assuntos. Mas vamos então organizar melhor tudo isso, né? Nós sabemos o que é Espiritismo, nós sabemos quando se iniciou o Espiritismo, nós sabemos as suas principais características. Tem um aspecto religioso aqui no Brasil, mas quando Allan Kardec codificou o Espiritismo, tinha aí um aspecto mais científico. Enfim, nós sabemos o que é o Espiritismo, a doutrina espírita. Agora, a ufologia, ela é um movimento também mundial. Isso eu acho interessante porque tem aí uma certa semelhança com o Espiritismo, não é? Quer dizer, não é uma pessoa que determina as bases da ufologia, assim como não foi uma pessoa que determinou as bases do Espiritismo. Allan Kardec codificou, na verdade, mas os relatos aconteciam no mundo todo. Assim como na ufologia, os relatos e as semelhanças dos casos acontecem no mundo todo. Mas a ufologia não chega a ser uma ciência. Alguns até discordam, mas quando você ouve grandes nomes da ufologia, principalmente aqui os brasileiros, como o senhor Ademar Guevaert, ele diz que é um grupo de conhecimento. É um pouco diferente de ciência, não é? É um grupo que reúne informações através de outros pesquisadores no mundo todo, comparam essas informações e eles têm já uma série de técnicas e uma série de ferramentas para fazer então aí as investigações e a comprovação se aquele evento ele tem cabimento ou não, porque muitos relatos são na verdade fraudes. E é muito interessante que o Sr. Ademar Guevaert, ou Gevaert, ele é o editor da revista sobre ufologia que está há mais tempo em publicação. A revista que tem aí a maior longevidade é a revista UFO, que é coordenada pelo Sr. Gevaert. E é referência mundial. Isso é muito bacana. Quer dizer, é mais um brasileiro despontando aí no cenário mundial dentro de um assunto, enfim, como acontece com tantos outros brasileiros em outras áreas, não é? Mas quando nós podemos dizer que a ufologia teve o seu início? Bom, basicamente, no caso Roswell, quando houve a queda, supostamente, as pessoas preferem colocar dessa forma, supostamente houve uma queda de uma espaçonave no Novo México. Isso foi em 8 de julho de 1947. Então, a partir daí, as primeiras contradições, né, pelas autoridades e pela mídia, elas começaram a surgir. E a população ficou indignada, porque assim que houve o incidente, a mídia começou a relatar, olha, houve uma queda, né, de um objeto não identificado, e talvez ali tenham sobreviventes,
E rapidamente o exército foi até o local, isolou o local e momentos depois a mesma mídia que estava divulgando o ocorrido veio com uma história de que não, na verdade era um balão e tinham 2 ocupantes dentro do balão e eles foram carbonizados e por isso eles ficaram pequenininhos. Isso aí já começou a despertar um pouco a bronca das pessoas e o movimento, oficialmente, vamos colocar assim, começou então a acontecer, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Porém, se nós voltarmos um pouquinho na história, durante a Segunda Guerra, nós vamos encontrar relatos dos pilotos aliados sobre luzes que acompanhavam os seus aviões. Essas luzes, na verdade, eram esferas que foram chamadas de Foo Fighters. Essa palavra Foo, em francês, significa fogo. Então, os aliados batizaram de fogos lutadores, não é? O Foo Fighters. E durante um tempo, essas esferas apenas acompanhavam os aviões. Mas depois, elas começaram a atacar esses aviões e até mesmo a derrubá-los. E segundo alguns pesquisadores, isso era uma tecnologia compartilhada entre seres extraterrestres e os alemães, que aliás eles surpreendiam muito pelo seu avanço, pois as suas armas estavam muito à frente das forças armadas do resto do mundo.